Tava pensando aqui, se Gil não tivesse feito o gol no segundo tempo contra o Botafogo, o Corinthians iria levar uma churra de crítica. Bora pro vídeo? Vamos aqui para mais um vídeo. Jogo Corinthians e Botafogo. Um jogo que os dois vêm na mesma formação, 4-2-3-1. Então cada um com seu atacante solitário. Alberto Corinthians, Tiquinho Soares Botafogo. Começo do primeiro tempo, o jogo inicia com o Botafogo indo para cima, Corinthians, como sempre, esperando o contra-ataque, buscando Botafogo buscando as pontas com o auxílio do Tietê, indo com o Luiz Henrique pro lado direito, o Vitor Sá pro lado esquerdo. Não muitas chances de chute ou de bola perigosa, alguns cruzamentos. A mudança aconteceu, foi por os 20 minutos que o jogador do Botafogo, o Marçal, foi expulso por uma jogada ali perigosa, então levou direto vermelho. Mas achamos que o Corinthians jogando em casa iria para cima, ainda continuou naquela mesmice, como a gente já falou, ficou rodando bola de uma ponta a outra, como sempre, procurando uma brecha. Não tinha o Renato Augusto para poder ter uma habilidade individual. O sempre buscava com Wesley no contra-ataque ou Pedro. Teve algumas posses de bola depois que o Botafogo ficou com um a menos, mas a intensidade foi a mesma o primeiro tempo todo. Isso foi um comportamento ruim para quem joga em casa, vendo que um jogador, que o time estava a menos de que ir para cima ainda, mas mesmo assim continuava com o mesmo comportamento de time recuado, um time sem pressa. Botafogo por si assim que começou o jogo, deu aquela alavancada de poder ir para cima, pressionar, depois que tomou o vermelho, ficou com a menos, então teve que fazer um jogo de contra-ataque. Então recuou seu time, ficou na defensiva, esperando o Corinthians vir para poder pegar o contra-ataque e tentar uma chance de gol. Corinthians sempre acionando o Wesley pro lado esquerdo e o Pedro pro lado direito. Então as duas armas do Corinthians só essa, não tinha um meio de campo, até porque Renato Augusto não, não entrou no primeiro tempo. Os volantes ficou entre Maicon e Moscado. Matias ficou no meio de campo, dando auxílio ou tentando enfiar a bola para o Yuri Aberto. Mas durante o jogo não foi essa formação que funcionou. Então o Matias Rojas vinha logo para buscar a bola na área de defesa para poder lançar a bola para o Yuri Aberto. Difícil chegar uma bola limpa para o Yuri Aberto fazer um contra-ataque, então sempre era acionado mesmo as pontas. Depois que o Botafogo tomou um a menos, então o Tiquinho Soares ficou sozinho na ponta esperando algum contra-ataque, então a bola não chegava muito para ele e com isso o jogo ficou muito na defensiva do Botafogo. Já no segundo tempo, o Botafogo veio com o mesmo time, o Corinthians deu uma modificada, tirou o Pedro, tirou o Wesley que estava um pouco desgastado devido que buscava muitos contra-ataques com eles, então eles correria muito, então cansou um pouco. Então colocou no lugar o Renato Augusto e o Romero. Então o Renato Augusto passou a ficar no meio campo e aí a bola sim, de vez rodar pelas pontas, começou a ir para Renato Augusto e aí teve mais chances de chutar a bola na área, ficar um pouco o jogo mais centralizado, porque tinha que passar para ele e ele sim fazia a ligação
para o ataque ou para as pontas, ou até mesmo chutar fora de área, que aconteceu algumas vezes, e isso deixou um pouco o Botafogo desconfortável. Luxemburgo viu que o Botafogo não teve nenhuma mudança, continuou com o mesmo jogador e a mesma estratégia de ficar recuando e buscando um contra-ataque, então fez mais alguma alteração, colocou o Gustavo Mosquito e o Fagner, então aí deu um pouco a mais de vitalidade ao time, e aí Renato Augusto com sua qualidade, com a experiência que ele tem, então com a pressão que teve um pouco a mais, devido ter jogador mais novo que tenha mais disposição, que esteja descansado, então conseguiu ali fazer o gol com o aproveitamento do Gil. Depois do gol do Corinthians, o Botafogo sim começou a mexer, que no caso foi errado, era para ter mexido ali já na entrada do segundo tempo, então deixou que o Corinthians fizesse o gol para depois fazer a modificação, mas para mim já era tarde, porque mesmo assim ficou no recuado e o Corinthians diminuiu um pouco a sua intensidade de ataque. Então, quando o Gilson fez o gol, o Corinthians ficou mais novamente como a ideia do comportamento do primeiro tempo, de ficar só tocando bola, esperando alguma oportunidade de poder ampliar e fazer o segundo gol, já que o Botafogo fez uma modificação de colocar alguns jogadores de ataque, como o Diego Costa. Então, claro que o Botafogo teria que vir para cima e o Corinthians recuou e ficou esperando o Botafogo, já que estava confortável e estava ganhando de 1-0. Mas depois do gol que aconteceu, não teve nenhuma uma jogada mais intensiva, então ficou mais naquele perde-ganha de contra-ataque. Chegava no meio campo, perdia, então o outro time recuperava a bola, reiniciava, então tentava contra-ataque, perdia também, então foi aquele perde-ganha. Só no finalzinho que, claro, o Botafogo tentou dar iniciativa de tentar empatar o jogo, mas com um a menos, então ficou bem difícil. Mas é isso, o Corinthians ganha 3 pontos, o Botafogo com os mesmos, continua na mesma posição, referente, já que o Palmeiras que estava entre o segundo colocado também perdeu. Os dois ali não teve diferença alguma, só o Corinthians que ganhou algumas posições ali. Beleza, galera? Então, então é isso, só um resumo aqui referente ao jogo, né? Não deixa de se inscrever no canal, dá um joinha e compartilha. Beleza? Até a próxima aí. Valeu!